Buen día. Bendiciones. Un gusto estar acá hoy, un privilegio, día de fiesta. Si hay cena, si hay presentación de hermanos, es fiesta, es alegría, ¿no? Entonces, gloria a Dios por esto. Y Pastor Bill me desafió a estar este mes compartiendo con ustedes la palabra. Y estaba pensando en la semana cómo podría hacerlo. Entonces, tomando la libertad que me dio Pastor Billy, yo pensé hoy, por primera vez, cambiar la manera de ministrar la palabra a ustedes. Yo siempre traigo acá un texto expositivo, entonces vamos a sacar un mes sabático de las predicaciones y yo voy a pasar informaciones en el formato de estudio bíblico, de escuela dominical, de clase. Entonces ustedes pueden eventualmente interrumpirme y cuando la pregunta sea interesante y complicada, yo paso a Billy, él contesta, es sencillo. Entonces vamos a tener esta libertad acá, ¿ok? Y entonces yo quisiera retomar con la iglesia un tema que fue tratado en el retiro. Creo que todos acá, o casi todos acá, estuvieron en el retiro que hicimos el último, en La Tuna, y fue hablado sobre la misión, visión y los 6Ds en aquella oportunidad. Y entonces entró la pandemia, la idea era estar pasando parte a parte para ustedes, entró la pandemia, y ahí vino la idea de por video empezar a tratar los temas. Entonces yo pude tratar sobre dependencia de la gracia, desarrollo espiritual continuo y dedicación al cuerpo de Cristo. 3 videos fueron grabados en la época de la pandemia, en un formato de video, para mí algo muy raro, nunca lo había hecho, pero la necesidad del momento lo pedía. Y después, hablando de dones espirituales, desprendimiento en la mayordomía y demostración de amor al perdido. Y yo estaba orando a Dios y pensando en el mejor momento de tratar estos 3 temas, que son bastante prácticos. Este acá tiene que ver más con la decisión de uno delante de Dios y decisiones personales, y acá que involucran bastante la comunidad. Todas involucran la comunidad, pero las 3 últimas evidencian más. Y yo he entendido que esta es una buena oportunidad entonces para nosotros hacernos. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar una introducción del tema y después, domingo a domingo, van a quedar 3 domingos todavía, y ahí vamos a tratar el 4, el 5 y el 6. Cada domingo para un tópico de estos. Ahora, ustedes van a decir, pero ¿y los tópicos, los 3 primeros, fueron dados por video? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a providenciar el material otra vez más, está guardado ahí, capaz que ustedes lo tienen, si aún lo han perdido. Entonces, con Beatriz, ella va a tratar de, junto con Aaron, trabajar los temas ahí, y ella va a volver a pasar los 3 videos primeros y la introducción que hice por video, y ustedes tienen trabajo, entonces, la tarea, porque como es escuela dominical, entonces hay deberes, ¿no? Entre semana. Es la diferencia de la predicación, no hay deberes, ahora hay deberes. Entonces ustedes tienen que mirar los 3 videos, ¿no? Poner en velocidad 2 si están aburridos. Yo voy a hablar bastante rápido, pero lo importante es que ustedes puedan agarrar detalle a detalle cada punto, y después vamos a entrar de manera detallada acá. ¿Ok? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es 6Ds. Si alguno nunca haya escuchado, ha visto el cartel acá y pensado, ¿qué será eso? Hoy es una oportunidad de explicar. Tiene que ver con la misión y la visión de la iglesia. Y entonces vamos a estar tratando este tema. Con una palabra de oración, empezamos. Dios querido, estamos delante de tu palabra. Ilumínanos en tu palabra para entender lo que ella pide de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo pasa. El tiempo va pasando. Y pasa a veces muy lenta, de manera lenta o de manera rápida. Es según nuestra percepción. Pero el hecho es que el tiempo pasa. Y hay cosas
que podemos fazer no tempo presente, e se deixamos de fazer, muitas vezes não vamos a volver a fazer porque o tempo passou. Mirando hacia atrás, podemos lamentar de algo que não lo hicimos, ou podemos nos alegrar por lo que pudimos fazer. Pero o tempo é importante, aprovechar o tempo. Nós tuvimos a pandemia, estivemos em nossas casas, estivemos privados deste momento. E o tempo passou. O que hicimos neste tempo? Mirem um pouco, pensem um pouco, que pude produzir, que deixei de produzir, que aprendi de novo, que desaprendi neste tempo. Podemos pensar nisto, mas o tempo é precioso e devemos então pensar como devemos ocupar nosso tempo. Lucas, e nós vamos trabalhar bastante na Bíblia neste dia, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 20. Jesús hablando una parábola a los discípulos, haciendo una analogía, dijo: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Acá Jesús estaba hablando, el contexto acá, un hombre vino para hablar, pedir a Cristo que interviniera sobre un tema de herencia, sobre plata, y Cristo entonces empieza a hablar de la avaricia, el peligro de la avaricia, y entonces habla una parábola, y en esta parábola él dice que un hombre estaba tratando de recoger sus granos, un trabajador del campo, con mucho terreno, con muchas tierras, con muchos granos, y hacía silos para guardar ahí, y ahí pensaba, ¿cómo voy a hacer com este grano que tenho a mais, e guardava mais, e ele pensava, porque quando eu chegue a estar viejo, vou a dizer, agora descansa a alma e desfruta de todo o que tienes. E então Jesus dijo, este projeto de vida é uma loucura. Então Deus disse a este homem, pero Deus le dijo, necio, esta noche vienes a pedir-te tu alma, e lo que has provisto, de quem será? La pregunta é, um dia Deus te vai chamar, e pode ser agora de tarde, ou pode ser dentro de los próximos 30 anos, pero la ideia é, Ele vai pedir tu alma, Ele não vai pedir tus bienes, Ele não vai pedir lo que juntaste para este mundo. E se não tens nada a apresentar-lhe, ele te disse, louco, estás vivendo uma vida louca. E uno pode pensar que ha vivido uma vida prudente, mas é loucura. Não está dizendo que é malo planificar, guardar e administrar bem seus bienes. Vamos a ver isto acá no ponto 5, a importância de la mayordomia de los bienes que Deus nos dá. Pero vivir em função de juntar todo e se crer que vas estar acá eternamente desfrutando de lo que juntaste toda a vida, isto é um projeto de louco, porque todos vão morir um dia. Então, como estamos ocupando nosso tempo? Nossa mente, nosso esforço está totalmente focado em quê? Qual é o projeto de Deus para nós e qual é o projeto nosso atualmente? Em que estamos ocupados? Que estamos juntando para apresentar a Deus? Esta é a ideia. Acá não é um tema de como estou administrando bem o que Deus me ha dado, pero é o que estou tratando de juntar deste mundo para viver bem acá e gozar de todo o que há acá. Quais são os projetos? Deus tem um projeto para que tu puedas ocupar bem tu tempo, para que eu pueda ocupar bem mi tempo. Essa é a ideia. Então, se vamos a Mateus,
Evangelio de Mateo. Hoy ustedes van a tener que abrir la Biblia. Mateo 22, capítulo 37. La Biblia dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Dios está poniendo un plan para el ser humano. Amar a Él sobre todas las cosas. Ahí la avaricia ya desaparece, porque no puede estar sobre Dios. Y amar al prójimo como a ti mismo. Así como tú te amas y tú te amas, ama a tu prójimo. Poniendo a Dios arriba y tu prójimo igual que vos. Si te gusta comer todos los días, esté preocupado con tu prójimo si él se está alimentando bien. Si te gusta vestirte todos los días cuando hace frío, preocupate con tu prójimo si él se viste igual que vos. Si tenés la alegría de tener un laboro, preocupate con tu prójimo que todavía no tiene esta posibilidad. Amar al prójimo como a uno mismo. Si te gusta bañarte en un agua calentita, preocupate con tu hermano si se baña en un agua calentita. Y cosas de este tipo. Amar al prójimo como a uno mismo. Esta es la dinámica y este es el sentido de la vida. Entonces nosotros podemos entender que cuando hablamos acá que somos iglesia, nosotros tenemos un propósito maestro. Amar a Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo me alegro por Felipe. Porque como yo quiero el mejor para mi hijo, yo me alegro que el padre quiera el mejor para su hijo y lo presenta a la comunidad. Un compromiso del padre para con la educación del hijo, un compromiso de la iglesia para apoyarlo en este compromiso. Amarás al prójimo como a ti mismo. Esta es la dinámica. Así debemos vivir. Pero tenemos que ser más prácticos en esta idea. Entonces, ¿qué es amar al prójimo? ¿Qué es amar a Dios? ¿No? Santiago, capítulo 1. Ahora ustedes van conmigo en el libro de Santiago. Capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera de un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ser más que feliz, como habló Aarón acá, más que feliz, es ser hacedor de la palabra de Dios. Entonces, ocupar el tiempo de manera sabia es ser hacedor de la palabra de Dios y no un simples oidor. Ustedes hoy están escuchando todo lo que digo, pero practicantes es otro nivel. Son cosas diferentes. Yo voy a la iglesia a escuchar. Yo voy a la iglesia a escuchar cómo practicar. Para practicar. Es diferente. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo es algo activo. Entonces, si nosotros vamos a actuar de esta manera, nosotros tenemos que ser practicantes de la palabra, porque la palabra nos da los caminos y las herramientas para amarnos a Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a nosotros mismos.
no van a conocer una explicación perfecta sobre esto afuera, solamente la palabra de Dios. Ella es única en este sentido. Estamos en el mes de la Biblia. Se festeja ahí, no sé si en Uruguay solo. Bueno, en Uruguay se está festejando el mes de la palabra de Dios, ¿no? Que debe ser practicada todos los días. Y un homenaje este mes a las Escrituras. Está muy bien, para hacernos siempre acordar de esto. Entonces, somos practicantes del amar a Dios y amar al prójimo. La palabra de Dios me da los caminos para que yo pueda practicar esto. Entonces, si yo tengo que amar a mi prójimo, yo tengo que entender quién es mi prójimo para poder practicar. Esa es la idea. Tenemos entonces ahí para pensar si somos praticantes ou não praticantes. Ou se somos praticantes, quantos somos praticantes? Em que medida sou praticante? Em que medida não sou praticante? E a ideia de los 6Ds é uma forma de estudo para que, por la palavra de Deus, nós podamos identificar como estou en esto. Eu, como creyente de la Iglesia Bautista Betel, ou como visitante de iglesias, ou como oidor de uma igreja, ou lo que sea, como estou com relação a la palabra de Deus. Então, la Bíblia, la palabra de Deus, é um termômetro que vai dizer, mira, acá pouco, acá has mejorado, acá seguís crescendo, acá nunca lo praticaste. É um termômetro. Os 6Ds seriam como um termômetro para medir entre comillas, o sucesso de tu vida. Pero o sucesso de la vida é cumprir o objetivo de la vida de uno. Esse é o sucesso. Se o objetivo de la vida de uno é ser jogador de fútbol, quando ele logra ser jogador de fútbol, ele tem sucesso em seu conceito de vida. Pero en el concepto del donador de la vida, que es Dios, suceso es amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Y esto es un proceso en la vida del creyente. Él va a desarrollar esta práctica y la palabra de Dios va a ser el termómetro que va a indicar si él está yendo al camino correcto en determinados temas de áreas de su vida o no. Porque la palabra de Dios trata de todas as áreas de nossa vida de forma específica. E acá temos algumas delas expressas para podermos entender o que é amar a Deus e amar ao prójimo. Ok? Bueno, já se falou sobre o termômetro e agora podemos estar acá pensando um pouco em alguns aspectos, como se cada parte de esto fuera sempre me olvido o nome, barril de madeira, estos de las películas de western, ¿no? Então se tem um barril com as madeiras, e as madeiras são todas parejas, e este é o límite onde se pode poner água ou granos ou o que seja, ¿no? Pero se uma destas tablas del barril está um pouco mais corta, ¿qué vai passar? Todo se vai escoar por esta tabla. E se há outra mais corta, o nível vai estar aí. Então, a ideia acá é que cada tabla, cada D de esta lista, pode estar pareja em crescimento. E se uma está despareja, nós nos damos conta e decimos, acá minha vida espiritual ha sido afetada de alguma maneira, acá o princípio, há um princípio bíblico que estou fallando, então eu vou tratar de, aplicando a palavra de Deus, melhorar neste ponto para que minha vida espiritual pueda ser efetiva e para que eu pueda cumprir o plano de Deus para minha vida, que é amar a Ele sobre todas as coisas e ao prójimo como a mim mesmo. Esta é a ideia.
Então, pensemos acá, o primeiro D, e eu vou passar agora estes 3 primeiros acá. Dependência de la gracia, é o primeiro D. Que é dependência de la gracia? Cantamos acá que somos salvos por gracia. Que é depender de la gracia. Juan 15:5. Cantamos acá comigo a vezes, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Dependemos de Deus. Depender de la gracia é depender del favor de Deus para hacer lo que Él quiere. Eu sou dependente de Deus para hacer lo que Deus quiere. Sin Deus, eu não puedo cumprir lo que quiere Deus. Não há meritocracia em la salvação em la vida cristiana. Eu não estou aqui por mérito. Deus me salvou. Eu não me salvei. Não há meritocracia. Se eu digo, eu me salvei, então eu tenho mérito. Eu puedo. Pero não, nadie pode. E Ele, por sua graça, nos salva. Então, Ele é a vida. Nós somos simplesmente uma rama. Se a rama está apartada de la vida, ela se seca. Separados de mim, nada podeis fazer. Toda a proposta de Deus para o ser humano só pode ser concretizada por meio de sua ação hacia nós. Graça. Separados de mim, nada podeis fazer. Se vamos a Efésios, o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, diz: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Acá está o texto confirmando que somos salvos por la gracia de Deus. Ele nos salvou porque Ele quis, não porque hicimos algo para merecerlo. Ele nos salvou. Nós aceitamos isto. Por la gracia sois salvos, por meio de la fé. Eu creio que é assim a salvação. Eu não vou crer que eu tenho que fazer algo para ser salvo. Eu vou crer que Ele me salvou porque Ele quis. Eu creio. Quando eu creio, há salvação. Eu admito minha dependência de Deus para minha salvação. Sua graça que me alcança. Por meio de la fé. E isto não de vosotros. Isto não proviene de nós. Não é por obras, por lo que eu hice, para que nadie se glorie. La glória é de Deus, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. La glória toda é de Deus. Eu não posso gloriar-me por minha salvação. Eu glorifico a Deus por minha salvação. Então, eu amo a Ele sobre todas as coisas. Vocês entendem agora? Amar a Deus sobre todas as coisas? Como arranca isso? Por nuestra salvação, por la graça. Texto mais, Filipenses, aí cerquita está Filipenses, capítulo 2, verso 12. Disse: portanto, amados míos, como sempre habéis obedecido, não como em minha presença solamente, sino muito mais agora em minha ausência, ocupaos em vuestra salvação com temor e temblor, porque Deus é el que em vosotros produz el querer como el hacer por su buena voluntad. Deus é el que produz el querer e el hacer por su buena voluntad. ¿Por que nós estamos acá hoje? Porque nós somos crentes bueníssimos, pessoas maravilhosas, que lhe encanta despertar domingo temprano, passar por todas as casas que já estão queimando lenha para o assado e venimos acá a escuchar um gordo falar 1 hora e pico. Não! Isto é obra de Deus.
Ustedes estão aqui hoje porque Deus actuou em ustedes para estar aqui. Porque Ele produz o querer e Ele hacer por sua boa vontade. Graça. Por isso temos que desarrollar nossa salvação, caminhar em esta salvação com temor e temblor. Eu digo, Senhor, se tu me deixas, estou perdido. E se lo vou fazer, tem que ser por ti. E eu temo por minha pecaminosidade. Produz em mim o que é correto. Dependência. Eu dependo de Deus. Dependência da graça. A graça é o poder dinâmico em movimento, é o poder dinâmico de Deus que nos hace querer e hacer e desear a vontade de Deus em nossas vidas. É o poder dinâmico de Deus que nos hace querer e hacer a vontade de Deus sobre nossas vidas. O poder de Ele para nos produzir isto. Então, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. A igreja não vai arrancar e vai seguir adelante como grupo, cumprindo os objetivos de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas, e a nós amor mútuo, amando cada um ao outro como a si mesmo. Este grande objetivo para a igreja não se dará por la capacidade de Pastor Billy, de minha enseñanza, de la alabanza, de la administração, del serviço, del cuidado, de la limpeza, de la oração. Não. Se vai dar por sua graça. E nós todos bajo sua dependência. O primeiro princípio para que a tabla esteja bem posta aí é esta. Dependência da graça de Deus. Segundo ponto, desarrollo espiritual contínuo, que é a santificação. Dependo de Deus. Aí nós leemos acá, ocupaos de vuestra salvação. O que é ocupar-se da salvação? De los temas relativos a esta salvação que recebi. Quando eu digo, sou salvo por Cristo Jesus, que implicações tem isso? Então, eu vou desarrollar esta salvação. Hechos 2:46, livro de Hechos 2:46. Disse: e perseverando unânimes cada dia en el templo, e partiendo el pan en las casas, comían juntos com alegria e sencillez de coração. O que quer dizer isto? A igreja em comunhão, repartiendo el pan, se reuniendo, em nosso caso acá, en este salão. Não é templo, mas en el salão. En el contexto de ellos era um templo, ¿no? De Jerusalém. Nosotros um salão de reuniões acá. Então, relacionamento. Esta é a ideia. Los relacionamentos. Como se relacionam os uruguaios? Em Atlântida, ou em La Costa, ou em Canelones e Montevideo. Como nos relacionamos? Temos que estar juntos. En el partir del pan, comiendo juntos, sentando juntos. Hacemos as reuniões de homens que hacemos aí. Comemos juntos, compartimos. As reuniões tipo lluvia de las mujeres. Se come, se comparte, se habla, se ora. Agora oramos juntos. En los viernes, orando. En el estudio de la palabra, juntos. Educando nossos hijos em la palavra de Deus, dando apoio a los padres em la educação de los hijos em la palavra de Deus. Então, estamos com esta prática desarrollando nossa espiritualidade, alimentando nossa espiritualidade. É comum falar a vezes a uma pessoa, eu não congrego com nadie, eu creio em Jesus, pero hace como 4 anos que não vou a nenhum lado e eu estou bem.
Esta persona não tem consciência de lo que ha perdido em 4 anos. O que estás haciendo en el tiempo? Em que estás ocupando tu tempo? Volvemos a lo primeiro. Ocupar el tiempo tem que ver com isto. Nós tivemos problemas de saúde estes dias, não? Com Gabriela, que a vezes o problema aí de contratura vuelve mais forte, depois se ablanda. Lilian teve problemas de dolores, parece que uma alergia a glúten apareceu aí, com o pão, a harina e todo. E eu dije, mira, entre semana, tenham as atividades que vocês queiram ter. Pero cuidado, porque sempre a vezes, casi sempre, o problema mais agudo é quando despertamos domingo de manhã para ir à igreja ter comunhão. E estas 2 horas parece que não é uma pérdida tão essencial. E então vamos estar em casa a recuperar-nos. Óbvio, se estamos mal, temos que estar em casa a recuperar-nos. Mas eu digo, cuídense. Se a saúde de vocês vai afetar a vocês, el domingo, sábado, já estén acamados. Não vayam ao shopping, não saiam a comprar pão, não hagam limpeza da casa, não hagam nada. Guardem-se para estar acá. Porque é mais importante que ir ao shopping, limpar a casa, fazer coisas, sair de passeio, mais importante é estar acá. Se têm que negociar um tempo com a saúde e arriesgar-se, que não seja o domingo sacrificado. Isto falamos essa semana. Vocês vão sair, vão, mira, amanhã todos na igreja. Pero capaz que me sinto mal, então não lo haga. Porque amanhã eu quero todas aí. É assim. Isso é desenvolvimento espiritual contínuo. Por quê? Porque, ditador, não foi tão feio assim. Foi uma charla suave. Pero teria que ser como eu disse. A ideia é essa. É importante. Desenvolver espiritualmente é importante, porque vivimos em luta. Se vocês querem ter consciência de lo que é viver em luta, participem da reunião de oração de los viernes de noite. São pedidos de oração de pessoas que estão em luta, quando nós mesmos não estamos aí involucrados em alguma. A vida é assim, a vida não é um passeio no parque. A vida é bruta, porque há pecado neste mundo. Nós temos essa natureza. Sofrimos por el pecado. E sofrimos por los pecados de los demás. E sofrimos por nossos pecados. Sofrimos por lo que não podemos evitar. E sofrimos por lo que poderíamos evitar e não lo evitamos. E para entender esta luta e entender como é o sentido da vida, desenvolver espiritual contínuo. Porque sempre vamos estar acordando, dizendo quanto somos chiquitos e quanto dependemos da graça de Deus. É assim. Ok. Estamos aí em desenvolvimento espiritual contínuo. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Diz assim: mantengamos firme, sem fluctuar, sem oscilação, a profissão de nossa esperança, el decir lo que creemos e esperar em lo que esperamos, que é quando venga Cristo Jesus para levar sua igreja, ou quando nós partamos de acá para estar com Ele. Nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Temos a segurança que Deus prometeu o que ia dar. E consideremos-nos uns a outros para estimular-nos ao amor e a las buenas obras, não deixando de congregar-nos como alguns têm por costumbre, sin exortando-nos e tanto mais quando veis que aquele dia se acerca. O que quer dizer? Que nós nos reunimos acá e um alenta ao outro e diz: mira, o Senhor viene, paciência,
vamos aguentar, vamos pelear, vamos seguir crescendo em nossa fé. Ele prometeu, Ele é fiel. Agora, se tu tens por costumbre não congregar-se, então o desenvolvimento tuyo está comprometido. E esta tábua vai estar corta e toda a tua vida espiritual se escapa por aí. É tão sério como isso. Este é o termômetro de nossa vida. Lo quanto estou involucrado com isto. Lo quanto estou entendendo que isto é importante. Quando haviam 6 pessoas aqui na reunião, para mim era importante estar aqui. E se chegamos a ser 80, para mim vai ser importante estar aqui. Porque o importante é que hajam pessoas que me deem para adelante e que me hagam recordar minha fé. E quem la prometeu? Foi Cristo que prometeu que um dia isso terminaria. E que o sofrimento se terminaria. E que sua lágrima vai ser enxugada por Cristo Jesus. Que Ele vai tomar um dia a cena com nós em la glória. Pero se eu não estou, estas coisas se me vão. Então, o escritor de Hebreus disse: não deixem de estar juntos, para poder reafirmar a cada um ao outro e um ao outro, a verdade sobre o que esperamos. Renovar. Necessitamos disso. Dependemos disso. Este é o desenvolvimento espiritual, passa por aí. E 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, verso 10. Acá dice: en esto consiste el amor. Definición de amor: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esto consiste el amor. No en que hayamos nosotros amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces, Dios nos amó. E enviou a seu Hijo em propiciação por nossos pecados. Quando Cristo envia a seu Hijo, é a comprovação cabal que Ele nos ama. Amados, se Deus nos ha amado assim, desta maneira, devemos também nós amar-nos uns a outros. Nadie ha visto jamás a Deus. Se nos amamos uns a outros, Deus permanece em nós e seu amor se ha perfeccionado em nós. Se nós estamos praticando o amor de um ao outro, estamos poniendo sobre nossas vidas al Deus que nadie lo pudo ver, que nós não podemos ver, pero Ele está em nós. Quando o amor de Deus está entre nós. Que tipo de amor? O tipo de amor que Deus tuvo para com nós. Assim como Deus te amou, ame a tu irmão. Aí é o desafio. Deus me amou e entregou seu Hijo por mim e me salvou. Eu que me quero muito, recebi este amor. Que bem. Então eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. Se este amor é para mim, então este amor tem que ser para mim próprio. Eu vou amá-lo com esta qualidade. O padrão é alto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu Santo está entre nosotros, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien has visto?
Desarrollo espiritual tem que ver com amar a los hermanos e viver em comunhão. Se eu não amo a los hermanos, digo que amo a Deus, eu sou um mentiroso. Se eu digo, eu vivo em minha casa e sirvo a Deus a minha maneira, porque a igreja é um lugar de problemas, e não me gusta esta gente, porque me passou isso, me passou aquilo, esta pessoa pode dizer todo o que quiera, mas ela não pode dizer que ama a Deus, porque o que diz que ama a Deus e não ama a seus irmãos é um mentiroso. Quando eu escuto alguém afuera dizer-me isso, que está apartado da comunhão, que não está desenvolvendo sua vida espiritual, e eu escuto isso, eu tomo estas palavras como mentira. Eu não vou pelear com a pessoa. Ah, mentiroso, não é isso. Pero mi juízo sobre estas palavras é mentira, porque não é mi juízo, é o juízo de la palavra. E eu creio em la palavra. La pelea não é comigo, é com a Bíblia. É assim. Então, desarrollo espiritual tem que ver com a comunidade. Não há desarrollo espiritual apartado do corpo de Cristo, local. E isto tem que estar claro para cada irmão. É assim. Dedicação ao corpo, esse é o último tema. Para terminar, bueno, o reloj acá não vai. Temos aí alguns minutos. Dedicação ao corpo. Hablamos de desarrollo espiritual, de depender de la gracia, e agora dedicação ao corpo. O corpo e nossa dedicação hacia ele. ¿Qué tiene que ver isto? Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 4 a 8. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, se lo de servicio y servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que nosotros somos miembros, no somos cuerpo. Somos miembros de um corpo. Mi dedo é parte de mi corpo. Este dedo apartado de mi corpo é um pedaço de dedo, não é um corpo. O corpo de Cristo tem muitos membros. Cada membro tem sua função e cada função é importante. Se sacamos um dedito do pé, já se hace problema com o equilíbrio do corpo. Todas as partes do corpo são importantes. A medicina dizia que algumas coisas se podiam sacar que não hacía falta antigamente, não? Algumas teorias nesse sentido. Ah, tem tiroides, sim, sacá-la, não hace tanta falta assim, e tal e coisa. Hace. Se Deus puso aí algo, por algo lo puso. Ele não puso coisa para que outro lo saque. Se lo sacamos é porque anda mal. Pero função tem. E há que tomar um remédio para compensá-lo. E não é igual. Nunca vai ser, ¿no? Entonces, todo el cuerpo tiene sus miembros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno va a tener una función diferente, pero son todos miembros del cuerpo. Eso es importante, entender la unidad de la iglesia. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, con el mismo grado de valor para Dios, sin excepción. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16 diz: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es el cabeza, esto es Cristo,
de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, cada uno cumpliendo su parte, edifica todo el cuerpo. Entonces yo me dedico con mis dones a ustedes para que ustedes puedan funcionar bien. Y necesito de los dones de ustedes para que yo pueda andar bien. Cada uno en su función. Somos interdependientes. Yo me dedico a este cuerpo para que él tenga salud. Yo trabajo para que él tenga salud. Así como el corazón trabaja para mantener la sangre corriendo en todas las partes de mi cuerpo. Así como la mano trabaja para buscar alimento y poner en la boca. Todas las partes trabajan para que haya salud en el cuerpo. ¿Por qué mi iglesia no tiene salud espiritual? Empezás arreglando tu cuarto. ¿Qué parte del cuerpo sois? ¿Qué estás haciendo para la salud de ellos? Y cuando empieces a hacer eso, seguramente las partes que no están sanas, siendo sanadas, van a poder sanar tus debilidades y ayudarte en tu debilidad. Esta es la idea del cuerpo. Por eso que hay dedicación. Cuando yo digo, vamos a la iglesia porque es importante, es dedicación al cuerpo. Dedicação ao corpo, estar atento às necessidades e com mis dones poder satisfazer. Amar é satisfazer necessidades, não são sentimentos lindos. Amar é satisfazer necessidade. Se minha senhora disse, sacar toda a roupa do roupeiro que vai limpar, eu não me sirve arrodillar-me e dizer, oh amor querido, tus olhos são como um brilho de luz em minha vida. Não. Andar a sacar a roupa do roupeiro, que esta é a manifestação de amor. Amor é satisfazer necessidades. Necessidades. Qual é a necessidade de tu prójimo? Qual é a necessidade de tu matrimônio, de tus hijos? Específica. Como podes ajudar com tus dones? Ou se conheces um irmão que tem justo o dom para poder ajudar. Porque todas as juntas trabalham para que o corpo pueda andar. Essa é a ideia. Então, irmãos, hoje estamos acá e nos vamos dedicar a uma ação que tem todo que ver com a dedicação ao corpo, que é a cena do Senhor. E se vocês querem saber sobre dones espirituais especificamente, desprendimento e la majordomia, em demonstração de amor ao perdido, são 3 domingos de compromisso que eu invito vocês a estar. ¿Está bem? Pero agora vamos estar acá desfrutando de um momento importante e eu pido para que vocês abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 26.